Não pensam que essas coisas que acontecem hoje em dia, e esses certos tipos de idolatria, isso aqui está no Brasil agora, porque o Brasil é um país praticamente jovem, diante dessas nações antigas. Mas no tempo de Nabucodonosor, no tempo do rei da Grécia, de tantos povos que eram contrários aos ensinamentos do judaísmo, que naquele tempo era o povo que fazia parte da aliança de Deus com Abraão. E como aquela nacional dos Moabitas, dos filisteus, mesmo da própria Síria, do Egito. Irmão, esse povo sempre foi contrário aos ensinamentos do judeu e depois, quando o Senhor Jesus veio na terra, contrário aos ensinamentos do Senhor Jesus. Não preste atenção que numa parte dessa palavra fala: vocês que habitam no lugar onde Satanás tem seu trono. Aonde quer que Satanás tem seu trono, irmão? Pois está escrito em Apocalipse, né? Lá no 12 de Apocalipse, Satanás foi lançado na terra. Está escrito assim: ai daqueles que habitam na terra, porque Satanás desceu até vós com grande ira, porque sabendo que o seu tempo é próximo. Agora, irmão, lembra que foi citado também Balaão. O que era Balaão? Era o profeta daquele tempo. Só que ele, irmão, por causa da riqueza, por causa do ouro que o rei Balaque ofereceu para ele depois ele foi no meio do povo de Israel e, irmão, quebrou aquele que era um conserto, uma doutrina que os filhos de Israel tinham, de não se misturar com prostituição, não comer coisas oferecidas aos ídolos, e Balaque foi no meio deles e falou que não tinha problema não, né? Então os irmãos prestem bem atenção. Muitos vão dizer assim: ah, mas isso não tem nada a ver. É o dia da comemoração do nascimento do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus, o Filho de Deus, não. Porque o Senhor Jesus não mandou comemorar o seu nascimento. Mas ali onde é que está escrito a última Santa Ceia, a primeira Páscoa, como está escrito no Evangelho de São Marcos e São Mateus, o Senhor Jesus, ele mandou celebrar a sua morte até que ele venha. E ele não veio ainda. Então, nós devemos ter bastante cuidado, irmão, com essas coisas que Satanás lança na terra para seduzir o povo de Deus. A Jezabel, como foi citado ali, irmão, era uma mulher que se dizia profetisa, mas no fim ela atraía os servos de Deus para cair em prostituição com ela. Ela era a mulher do rei Acabe. Não pode ver lá no livro dos reis, que conta a história de Jezabel. Tá? Ela era feiticeira, idólatra da deusa Azera. Não lembro que Elias matou 450 profetas de Azera, porque eles atentavam contra o povo de Deus, e o Senhor deu um sinal para Elias. O Deus que respondesse com fogo seria considerado Deus pelo povo de Israel. Fizeram esse pacto. E os profetas de Azera e de Baal profetizaram desde as 6 horas da manhã até o meio-dia. Não houve sinal, nem trovão, nem relâmpago, nem uma gota de água. Mas quando Elias, que na hora da oferta que eles faziam, entre um dia e o outro, que certamente seria do meio-dia até as 13 horas, ele montou o altar, fez um rego de água em volta do holocausto. Tudo isso é a prudência do servo de Deus. Porque se ele não tivesse mandado jogar água naquele holocausto, os profetas de Baal, que era muito astuto, ele dizer que aquele ali foi o reflexo do sol na madeira, ou mexeram com a madeira esfregou no outro e saiu fogo. Então, servo de Deus, nós temos que ser prudentes desse mundo que nós viremos. Porque, irmãos, ali também fala da segunda morte, né? Então a segunda morte, irmão, não é a morte física, mas é a morte espiritual, quando a pessoa peca contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua doutrina, contra o Espírito Santo da graça, ele certamente ele vai sofrer a segunda morte, certo? Então essas partes que eu queria que nós meditássemos sobre isso aí, sobre aquilo que o Senhor Jesus anunciou que viria
Os irmãos podem ver nos livros proféticos, como no livro do profeta Daniel, fala de uma guerra prolongada. Essa guerra, irmão, o apóstolo São Paulo falou na epístola aos Éfesos, 6 Éfeso, que fala sobre as armaduras de Deus. Ele fala, nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o espírito da maldade no lugar celestial. O que é o lugar celestial, irmão? É o nosso coração do Espírito Santo habita. O Senhor Jesus diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, é isso que me basta. O Senhor, irmãos, não pede oferta em dinheiro. O Senhor não pede negócio que está prescrito segundo a lei. Obediência, irmãos, à palavra. Porque os irmãos sabem que aquele rei Saul, ele foi querer oferecer oferta para Deus e transgrediu aquilo que o profeta Samuel falou para ele. O que Samuel falou para Saul? Que Deus não tem prazer mais no sacrifício do que a obediência, certo? O Senhor Jesus falou também, vós sereis meus discípulos se fizer aquilo que eu vos mando. Entendeu, irmãos? Então vamos tomar bastante cuidado, porque surgirão falsos profetas, falsos messias, e agora, irmão, tem esse lugar aí que os irmãos sabem, que nesse fim de ano, através da promoção da maçonaria com instituição religiosa, eles criaram, irmão, vários dias que nós devemos ter bastante cuidado. Esse negócio de padroeira, festa natalina, entendeu? Banquete que faz nos fins de ano e põe ali alguma imagem, algum ídolo. Irmão, isso é consagração ao diabo. O apóstolo Paulo falou aos Coríntios que quem adora ídolo presta um culto a Satanás. Então, tomamos bastante cuidado para nós não pensar que estamos servindo a Deus aqui na terra e nós mesmos, com o nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, sirva, irmão, para pecar contra o nosso Deus. Então, vamos tomar cuidado. Lógico, irmão, não é contra você fazer no fim do ano, você quer comemorar com a sua família, certo? Você faz aquilo ali, ora a Deus antes de comer e depois senta na mesa e coma, né? Como o próprio Senhor Jesus, na última ceia, ele comeu com os apóstolos. Só que antes ele apresentou diante do Pai, como, irmãos, a gente vê ali no exemplo daqueles 2 discípulos que iam caminho de Emaús. Quando chegou na hora de partir o pão, o Senhor Jesus apresentou aquele pão na mão de Deus e abriu-lhes os seus olhos e eles reconheceram o Senhor Jesus e o Senhor Jesus desapareceu diante deles. Irmão, toma cuidado, o seu olho não está de tal maneira fechada para as coisas de Deus que você não perceber e participar, irmão, do banquete de Satanás, entendeu? Você não participar, irmão, de coisa que é oferecida nessas festas mundanas, entendeu? Comer coisa que é oferecida ao ídolo. Ídolo, irmão, é tudo aquilo que o ídolo verdadeiro, irmão, é o próprio Satanás. O apóstolo São Pedro falou assim, não é demais que os seus ministros transformem em ministros de justiça, porque se o próprio Satanás se transforma, irmão, em anjo de luz. Então toma cuidado, que nem tudo que brilha é ouro, entendeu, irmão? Nem todos que falam Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. O Senhor Jesus falou ali naquela parábola que ele fez, que naquele dia muitos virão do Oriente e do Ocidente e entrará e sentará na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados fora. Que reino, irmão? O reino de Deus na terra. Nós que representamos, irmãos, os filhos e as filhas de Deus, servos e servos de Deus, independente de placa, independente de denominação, nós devemos guardar a santíssima palavra de Deus e a doutrina, os pontos de doutrina da fé que uma vez foi dada aos santos, né? Vamos ver os ensinamentos que saem, o que tem ali na contracapa do nosso cenário, que fala ali os pontos de fé da doutrina que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, tomem bastante cuidado, porque, irmãos, assim como o diabo enganou Eva, como o apóstolo Paulo falou ali na sua epístola, irmão, toma cuidado para Satanás também não enganar vocês e fazer vocês participar de coisas sacrificadas ao ídolo.